Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais este encontro virtual no meio da nossa pandemia, que nos impede de nos encontrarmos, de vivenciarmos, de estarmos mais próximos uns dos outros, trocarmos essas boas energias, num momento em que sempre falamos de Jesus, do seu Evangelho, e que refletimos um pouquinho sobre as lições que ele nos deixa. Este nosso encontro hoje não será nem feito e filmado na nossa casa, o semeador, por conta das restrições do governo estadual. Mas nós fizemos questão de continuar tendo estas conversas e também dar o exemplo de nos resguardarmos em nossas casas, mas ainda assim podendo justamente nos dedicarmos a este momento tão importante de deixarmos um pouco as nossas preocupações do dia a dia de lado e novamente focarmos em nós e nosso Mestre Jesus nas suas lições. Então, sejam bem-vindos e como vocês sabem, nós sempre começamos justamente nos conectando ao mais alto. É neste instante então que nós convidamos a cada um que está aqui, dividindo este momento conosco, a fechar os olhos, respirar fundo, nos conectarmos então a esse Mestre Divino Amor, que dizia que onde dois ou mais estivessem em seu nome, ele lá estaria. Apesar de estarmos distantes fisicamente, Mestre, estamos todos aqui, reunidos em teu nome. Possamos então sentir essas boas energias, essas vibrações do mais alto, da espiritualidade amiga, que essas boas energias, este carinho, este amor nos envolvam, acalme nossos corações, nos preparando para mais este instante de visão, de conhecimento, de entendimento, de reflexão. E como sempre te pedimos, Mestre, se conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, no dia de hoje vamos justamente falar da oração do horto, um momento muito especial, muito bem retratado na Bíblia, em todos os evangelhos, mas a gente vai também beber da fonte do livro Boa Nova, que dá alguns detalhamentos um pouco diferentes do que é retratado na Bíblia. Mas mais importante é lembrarmos que a oração do horto de Getsemane, uma região ao pé do Monte das Oliveiras, é um momento muito tenso, muito especial. Jesus está prestes a ser entregue aos romanos por um dos seus discípulos. Ele saiu da Santa Ceia com Simão Pedro, João e Tiago, se recolhe alguns instantes, se preparando para um momento tão difícil que ele irá enfrentar e tão marcante na história da nossa humanidade. Mas antes disso, antes de refletirmos sobre este momento, vamos dar alguns passos atrás neste momento histórico e vamos beber da fonte especialmente do Evangelho de João, que detalha bastante bem estes instantes tensos que levaram à oração do horto. Vamos lá? Bebemos então do Evangelho de João no capítulo 13, momento em que, antes de chegar ao horto de Getsemane, Jesus se reúne com seus discípulos para o momento que ficou conhecido como a Santa Ceia ou a Última Ceia. Esse aqui é um momento que antes da ceia, logo após a ceia, Jesus então nos dá mais uma belíssima lição. Ele tira as suas vestes, pega uma toalha, cinge-se com ela. Ele coloca a toalha ao seu redor, se ajoelha aos pés de cada discípulo, derrama água em uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. Nesse instante tão marcante, por óbvio que Jesus já sabe o que acontecerá com ele. E ainda assim, ele tira as suas vestes, cinge-se com uma toalha e num gesto de extrema humildade, que naquela época isso é retratado e feito por servos, por escravos, diante dos seus senhores, Jesus então se coloca como um servo, ele se ajoelha e vai lavar os pés dos seus discípulos, de cada um deles, apesar de saber de tudo aquilo que acontecerá. E nesse instante em que Jesus, logo após Jesus lavar os pés dos seus discípulos, ele se levanta, senta-se novamente à ceia e fala para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e ainda assim eu fiz questão de lavar os seus pés. Façam o mesmo do que eu acabei de fazer. Sirvam uns aos outros. E nesse gesto de extrema humildade, Jesus está falando não só com seus discípulos, com seus 12 mais queridos, seus irmãos mais próximos,
Prova que Jesus, em cada passagem que ele fala aos seus discípulos daquela época, ele está também se comunicando e deixando exemplos para cada um de nós no presente momento. Este é o exemplo que Jesus dá na Santa Ceia e deixa esta lição marcante para nós. Na sequência a este momento tão belo, esta lição tão profunda, Jesus vai então, reunido então dos seus 12 mais queridos, falar então que ele será traído por um dos seus 12 mais queridos, negado por um deles, Simão Pedro, e abandonado por todos os outros. Essa é a figura, a pintura, uma das mais belas também da humanidade, feita por Leonardo da Vinci, que é justamente chamada de a Santa Ceia. Neste momento, que é obviamente um retrato filosófico do que aconteceu há 2000 anos, Leonardo tenta entender o que se passava. E é justamente este convite que nós fazemos para a reflexão do momento. Façamos de conta que nós somos um destes 12. Nós passamos os últimos 3 anos de nossas vidas ao lado do Mestre do Divino Amor. Nós vimos ele praticar ditos milagres, curando leprosos, curando paralíticos, ressuscitando algumas pessoas inclusive. Nós vimos Jesus praticando atos de bondade e caridade constantemente. Nós ouvimos lições belíssimas através de palavras e de parábolas, mas também especialmente de exemplos. Este é o fato mais marcante de Jesus, que não deixou absolutamente nada por escrito, apenas os seus exemplos. E é neste contexto que Jesus, então, depois de dar um exemplo tão grande de humildade, que Jesus diz a esses 12 mais queridos, mais próximos ao seu coração, que um deles o trairá, que um deles o negará e que todos os outros o abandonarão. E é por isso que Leonardo retrata nesta pintura, de forma assim tão impressionante, a surpresa, a revolta, a angústia e o medo daqueles 12 seres humanos. Porque eles passaram tudo junto a Jesus. E ainda assim eles começam a se perguntar, e até o próprio mestre, mas mestre, quem cometerá tal atrocidade? Um de nós? Serei eu? É esse tipo de momento psicológico que nós vemos retratados na figura, na pintura de Leonardo da Vinci. E se vocês conseguirem ver deste outro lado da câmera as expressões faciais de cada um dos 12 discípulos, a gente consegue sentir até essa angústia por dentro do coração de cada um deles. Nós vemos inclusive, provavelmente, Pedro com uma faca, até porque logo após a oração do horto, quando Jesus é preso pelos romanos, nós vemos no Evangelho que Pedro corta a orelha de um dos romanos. Então, estes são os discípulos e estas são as angústias que eles estão passando. Mas tão importante quanto, percebam a diferença das expressões faciais destes apóstolos, destes seres humanos e de Jesus, retratado no centro desta pintura. Enquanto todos os outros estão desesperados, ansiosos, amedrontados, Jesus está calmo. Ele sabe de novo tudo aquilo que acontecerá com ele. Ele sabe que ele será traído por um dos seus. E ainda assim, ele está tranquilo. Imagine as energias negativas que estão aqui rondando este ambiente. Por isso também que os outros seres humanos normais como nós estão assim tão aflitos. Porém Jesus não. Por que será que Jesus está assim tão tranquilo? O que o leva a ter essa tranquilidade? O livro Boa Nova, que eu citei há pouco, e que a gente vai abordar mais à frente, seu capítulo 27, no capítulo 8, chamado de Bom Ânimo, Jesus tem uma conversa com Bartolomeu, um daqueles 12 discípulos de Jesus. Bartolomeu é retratado neste capítulo do Boa Nova como um dos discípulos que vive momentos de tristeza amargurosa, até o livro cita. E na conversa que Jesus começa a ter com Bartolomeu neste capítulo, Jesus entende por óbvio e sente essas emoções, mas ele tenta passar uma mensagem diferente a Bartolomeu. E quando Jesus começa a dizer justamente, Bartolomeu, a boa nova é uma boa notícia e, portanto, ela nos deve dar alegria, Bartolomeu ainda assim ele não se dá por satisfeito e pergunta, mas mestre, há tanta violência no mundo?
tantas atrocidades, tantas coisas ruins acontecendo, ambições, egoísmo. Como ser feliz assim? E mais importante, ele fala, quer dizer então que o Evangelho, apesar de tudo que acontece lá fora, que nos afeta, por óbvio, isto ainda assim, o Evangelho nos exige então uma fortaleza permanente, não importa o que aconteça? E Jesus responde, na verdade, Bartolomeu, a verdade, o Evangelho, a Boa Nova não exige, ela transforma. A Boa Nova, ela não pressupõe então de cada um de nós estes estados especiais de ânimo. Porém, e isso é importante, a Boa Nova deveria nos trazer a alegria, a coragem e a esperança em todos os nossos momentos, em cada passo de nossa vida. E essa passagem, este capítulo inteiro da Boa Nova que eu estou aqui resumindo para a nossa reflexão, a gente estava conversando há alguns dias, umas 15 pessoas, refletindo sobre essa lição tão bonita. E aí uma das nossas ponderações é que nós somos seres humanos. Nós não somos constantes. Nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza. Às vezes, dependendo do contexto, e a pandemia talvez até nos leve um pouco mais a isso, nós temos essa tristeza tão profunda que às vezes começamos a perigar em cair em depressão, em estados ainda piores, mais negativos. Mas nós somos seres humanos imperfeitos. Nós temos essas oscilações ao longo do dia e ao longo de nossas vidas. Este é o nosso contexto ainda. Porém, a reflexão que eu cheguei naquele instante, naquela conversa que nós estávamos tendo, é que Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo, o Papa e qualquer outro expoente religioso ou humanitário que vocês conheçam, seja esse nome qual for, essas pessoas especiais não foram dadas essa fé ardente, essa tranquilidade. Nada nos é dado. Mas uma coisa eles conquistaram ao longo da vida. É a certeza do futuro. A esperança é saber que o reino de Deus é além daquilo que nós temos na matéria. Jesus dizia isso, meu reino não é deste mundo. A esperança de que nós não somos apenas este pedaço de carne, osso e sangue. De que tudo aquilo que sofremos e passamos neste mundo, como eu acabei de dizer, é passageiro. Jesus também dizia que nós devemos tomar cuidado com os tesouros que nós trazemos para as nossas vidas, porque muitos destes enferrujam. E nada disso que temos aqui materialmente, uma casa bonita, o carrão do ano, a grama verdejante, isto tudo nós não levaremos quando desencarnarmos. O reino de Deus não é um pedaço do céu em que ficaremos tocando harpas, com certeza. Mas ele é construído dentro da nossa vida. E essa esperança ou esta certeza que temos no futuro é que nos ajuda a ter coragem para enfrentar cada uma das dificuldades que temos na nossa vida. As dificuldades fazem parte do nosso cotidiano. Vivemos num mundo de regeneração, de provas e expiações. Estamos migrando para um mundo de regeneração. Neste contexto, nós ainda vivemos um dia a dia muito difícil. Todos nós, não importa se temos mais ou menos dinheiro, não importa a cor da nossa pele, não importa a religião e as crenças religiosas que temos, nada disso importa. Não importa também o time que torcemos, por sinal, nada disso importa. Todos passamos por dificuldades. A questão é como a enfrentamos. E quanto mais tivermos certeza deste futuro, a esperança de sermos algo além do que esse pedaço de carne, mais fácil é termos essa coragem, o nosso íntimo, para enfrentar as nossas dificuldades com alegria. E voltando à reflexão que eu citei há pouco, por óbvio que nós temos esses momentos de vacilação. Nós somos imperfeitos, somos seres humanos, não somos Jesus, não somos Chico Xavier, não somos o Papa, não somos Madre Teresa de Calcutá, não somos ainda esses expoentes. Mas nós podemos trilhar o mesmo caminho que eles. É questão de cada vez mais construirmos isso dentro de nós. O Evangelho, o Reino de Deus, não é dado e não é simplesmente uma bênção. É algo que nós batalhamos e construímos para isso. Acabei de citar a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá tem uma entrevista televisionada, gravada, em que ela cita algumas frases muito bonitas, em que ela diz basicamente
que o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Olha que interessante. Isso está nos levando à conclusão de que nós temos que nos concentrar nas coisas celestiais, sem dúvida, para termos cada vez mais fé, sem dúvida nenhuma. Mas essa fé não pode e não deve ser inoperante. Ela deve ter que trazer serviço, amor ao próximo, trabalho no bem, na caridade, seja ela de que forma for. Mesmo se não faltar um tostão no nosso bolso, nós temos como trazer a caridade do ouvido, da compaixão, do perdão. E é esta caridade, é essa contínua atividade no bem que vai trazer o reino de Deus aos nossos corações. É essa certeza que nós vamos conquistando com as nossas atitudes do dia a dia. E é justamente todo este entendimento e, por óbvio, a prática de Jesus, a prática do bem, é isso que leva a ele, durante aquele momento tão conturbado, sabendo de tudo de ruim que aconteceria com ele, de que os seus mais próximos o trairiam, o abandonariam, ainda assim, Jesus estava tranquilo. Por óbvio que aquilo que eu mostrei é um retrato, né? Uma pintura de Leonardo da Vinci. Mas se nós refletirmos um pouquinho, nós podemos imaginar que foi bem parecido com aquele contexto. 12 seres humanos imperfeitos como nós, desesperados, e aquele mais especial, mais bem preparado, aquele estava tranquilo, apesar de tudo de ruim que aconteceria do lado de fora. E depois que Jesus então fala essas coisas tão duras para os seus discípulos, durante então a Santa Ceia, antes de sair para a oração do horto, antes de ir até o horto de Getsemane, ao pé do Monte das Oliveiras, Jesus ainda junto dos seus 12, ele faz uma oração. Interessante. Nós nem sempre conhecemos essa passagem, que está no Evangelho de João, de novo. Nós conhecemos mais a oração do horto, que vamos trazer alguns ensinamentos e algumas reflexões lá. Mas esta passagem, esta oração, Jesus, junto com os seus, eleva então o seu pensamento ao Pai, pedindo por óbvio luz para que ele enfrente o que ele terá que enfrentar, que ele sabe, mas especialmente, ele pede pelos seus discípulos. Olha que coisa linda. Jesus não se satisfez em lavar os pés dos seus discípulos. Ainda assim, sabendo de tudo o que aconteceria, ele pede ao Pai por aqueles que o trairão, que o abandonarão. E ele pede e roga a Deus essa fortaleza, vamos dizer, para os seus discípulos, porque ele sabe que o esforço que eles terão para divulgar o Evangelho não será assim tão simples. Ele sabe que isso exigirá deles essa paz interior e que ele sabe que eles ainda não o têm. Ele sabe que eles também terão que batalhar contra eles mesmos internamente para conquistar aquela esperança, aquela coragem e alegria. Mas ele sabe que eles estão já preparados e o que acontecerá nos próximos dias os fortalecerão ainda mais. Por isso que ele pede então para Deus. E especialmente ele pede não só força, mas que eles tenham consciência de que este mundo que nós vivemos é cheio de ilusões, convenções, alguns chamam de máscaras que vestimos ao longo do dia. É justamente isto que Jesus pede, roga ao Pai, para que os seus discípulos se abstenham, eliminem, tirem esses vícios que nós ainda carregamos conosco. Porque todos nós somos imperfeitos, quantos discípulos? Mas ele pede então que cada um de nós deixe essas ilusões de lado, desta materialidade, dessas coisas mundanas. Deixemos um pouco isso de lado. Foquemos então nas coisas celestiais. E por fim, Jesus, e isso está na Boa Nova, já não está na parte do Evangelho de João. Jesus diz então que além dos discípulos que lá estão com ele, outros operários virão. Cada um de nós. Jesus está convidando cada um de nós a sermos discípulos dele, seus aprendizes e seus praticantes do seu Evangelho nas nossas vidas. Infelizmente, a Bíblia traz muitos ensinamentos e esses ensinamentos às vezes a gente deixa de lado.
A gente não percebe a profundidade de cada ensinamento. Mas quando nós paramos, puxamos o freio de mão, nos concentramos, nós somos capazes de achar na Bíblia e em outros complementos dos seus ensinamentos, como é o caso da Boa Nova, que retrata 30 momentos, passagens de Jesus com os seus discípulos, que vai resgatando o ensinamento da Bíblia e alargando o conhecimento. Mas é nosso papel continuar essa caminhada de conhecimento e de prática, por óbvio, do Evangelho. Na sequência, então, depois que Jesus faz aquela belíssima oração com os seus discípulos, ele se afasta. Ele chama então João e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, para o pé do Monte das Oliveiras. E ele pede: orem comigo, vigiem. Um momento difícil está chegando. Então eu vou me isolar, eu vou orar ao meu Pai, vou me conectar ao Pai, mas eu peço a ajuda de vocês neste momento. Quando Jesus diz isso, ele se ausenta, dá alguns passos adiante e faz então, finalmente, esta oração do horto que quase todos conhecemos, um momento tão marcante na Bíblia em que Jesus, esse ser tão especial, apesar de todo o seu conhecimento, ainda assim ele pede para o Pai: sei que as coisas, todas elas são possíveis a Ti, Pai. Afasta de mim esse cálice, essas provas tão duras que eu sei que eu vou passar. Mas se for possível, se for da Tua vontade e não da minha, me afasta essas provas. A gente começou essa conversa falando do exemplo de humildade que Jesus deu aos seus discípulos e a cada um de nós. E aqui ele está nos dando outra lição de humildade. Porque ele, com certeza, naquela encarnação, ele não tinha feito absolutamente nada de ruim para ninguém. E ainda assim, ele teria que passar por momentos terríveis de flagelo, de humilhação, de crucificação. E apesar de não ter feito nada naquela encarnação para sofrer, ainda assim ele sabia que ele acabaria sofrendo. Então ele pede, como espírito que ele é, tão simples e ignorante quando nasceu, quanto nós. Numa escala evolutiva muito maior, com certeza, indiscutível. Mas ainda assim ele pede para o Pai: se possível, me tira, afasta de mim essas provas tão duras. Mas desde que, e essa é a parte da resignação, desde que esta seja a Tua vontade, Pai, não a minha. Será que nós temos essa humildade? Será que nós nos resignamos com aquilo que sofremos neste mundo carnal, duro, às vezes cruel? Ou será que nós negamos, condenamos Deus? Como que você faz isso comigo? Por que comigo? Isto é ainda retrato do que somos, imperfeitos. A nossa fé é oscilante, assim como as nossas emoções e o nosso estado psicológico. O entendimento do Evangelho e a prática do Evangelho no nosso dia é que ajuda a gente a colocar a cabeça para fora d'água nesses momentos tão duros que passamos. Mas depende de nós, não depende de mais ninguém. Podemos pedir auxílio para outros, podemos pedir auxílio, por óbvio, a Deus. Mas nós não sabemos os seus desígnios, nós não sabemos tudo aquilo que fizemos em outras encarnações e às vezes nem na presente. Ou não lembramos ou não queremos lembrar. Mas Deus sabe o que é melhor para nós e aquilo que precisamos enfrentar. Então nós podemos e devemos pedir esse auxílio, mas temos que ter a consciência de que não é a nossa vontade que será feita. E quando Jesus faz pela primeira vez essa oração, pedindo ao Pai: afaste por favor este cálice, ele volta aos aqueles 3 discípulos, Simão Pedro, João e Tiago, e encontra eles 3 dormindo. Isso é o que se passa também no Evangelho, mas no Boa Nova a gente conhece um pouco mais profundamente esse contexto, porque os 3 discípulos eles não queriam dormir, eles tentaram lutar para ficarem acordados, mas o Boa Nova mostra para nós que, como num passe de mágica, os seus olhos vão ficando cada vez mais pesados até o momento em que eles dormem. Quando isso acontece, Jesus então terminou pela primeira vez a oração do horto, volta aos seus, vê aqueles 3 discípulos tão queridos dormindo, acorda-os e puxa a orelha deles. Simão, o
quer dizer que mesmo nessa hora não conseguiu vigiar por mim. E quando ele fala de Simão Pedro, ele está falando não só aqueles 3 que estão ali, mas a cada um de nós, que não somos capazes de vigiar e orar quando mais precisamos por outros, às vezes nem por nós mesmos. Depois que Jesus fala isso, ele se retira novamente, ora de novo ao Pai, e quando ele volta aos seus discípulos, eles estão normalmente dormindo. Ele se retira, ora de novo ao Pai, volta aos seus discípulos que estão ainda dormindo, acorda-os, dá mais uma puxadinha de orelha, dizendo que eles não foram capazes de vigiar e orar por ele, Jesus, e diz: agora é o momento, é chegada a hora. Ele sabe o que vai acontecer. Ele deu uma pequena puxada de orelha, mas ele não recriminou profundamente, dizendo tudo aquilo que ia acontecer como se fosse culpa deles. Pelo contrário. E depois que acontece este momento tão bonito, duro, sem dúvida nenhuma, Jesus é entregue então aos romanos. Ele então vai passar o seu calvário todo, será crucificado, mas João, que alguns dos evangelhos, algumas pessoas, pesquisadores do evangelho, né, da Bíblia, dizem que João era aquele que é chamado no evangelho como o discípulo mais amado. Não à toa ele será aquele que Jesus pedirá que Maria o trate como filho. Então esse ser também era um ser amado de Jesus, em especial talvez. Mas o ponto é, João não ficou satisfeito com o seu erro em dormir enquanto Jesus estava orando. Quando Jesus pediu que ele, Simão e o seu irmão Tiago, protegessem, vigiassem Jesus. Ele ficou remoendo isso durante alguns dias. Como que eu pude dormir? Como que eu abandonei novamente o Mestre? E depois de alguns dias, Jesus vai até Bartolomeu e diz a ele: João, a minha soledade no horto é um ensinamento e uma exemplificação. Não foi à toa que aquilo aconteceu. Não é culpa de você, não se amargure por isso. Não vista esse capuz, não carregue essa mácula em seu coração. Especialmente porque cada pessoa, cada espírito que passa pela terra terá que ascender sozinho ao seu calvário. Cada um tem o seu. Eu passei pelo meu. Mas cada um tem que ir sozinho. Muitas vezes com a despreocupação daqueles mais próximos. Essa parte tão linda, este ensinamento tão profundo, essa mensagem que deveria ficar em nós, não encontramos no Evangelho, mas sim na Boa Nova, que aprofunda aquele momento, que mostra esse diálogo de Jesus com João. Mas nós temos que ter certeza disso, porque nós, de novo, passamos por N dificuldades. Cada um sabe da sua dor. Quem sou eu para dizer? Mas nós temos que entender que as provas pelas quais passamos faz parte do nosso momento evolutivo, daquilo que Deus e Jesus sabem ser melhor para a nossa própria evolução, com base naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E este caminho, muitas vezes, é só. Não temos ninguém ao nosso lado, assim como Jesus. Por óbvio que, graças a Deus, muitas pessoas nos ajudam na maior parte das nossas dificuldades. Ainda assim, algumas delas não cabe a divisão. É nossa. Tem uma história bastante conhecida, talvez até uma piada quase, entre os espíritas, que dizem que um ser humano adormeceu doído de tantas dificuldades, meio que revoltado com tudo aquilo que ele sofria na pele. Ainda assim ele conseguiu dormir e em sonho ele encontrou Jesus. E ele aproveitou para descarregar. Mestre, eu não consigo suportar tantas dificuldades, não consigo suportar tantas dores. Essa cruz que você me deu não é do meu tamanho. Eu não tenho a força capaz para levá-la. Me ajuda, pelo amor de Deus, por favor, me arrume uma outra cruz. E Jesus então leva ele a um ambiente gigantesco, em que há milhões de cruzes, de dificuldades que ele podia escolher passar. E aí aquele ser humano vai pegando cruz por cruz do chão, coloca nos ombros
e percebe que uma é cheia de espinhos e machuca, ele joga fora. Outra ele não consegue nem tirar do chão, de tão pesado o fardo que é. E assim sucessivamente, durante todo o sonho. Cada uma das cruzes, ele tem uma dificuldade maior para pegar e conseguir carregar. Ele percebe que a cruz que ele está escolhendo não é do seu tamanho. E ao fim desse sonho, ele finalmente pega uma cruz que ele consegue colocar nos seus ombros, dá uma ajeitadinha e consegue caminhar. Quando ele consegue fazer isso, ele volta a Jesus e fala: Mestre, achei a minha cruz. E Jesus então fala para ele: Meu filho, olhe de novo mais de perto essa cruz, essas dificuldades que você está falando, que você disse que coube perfeitamente em si. E quando o rapaz olha para a cruz, ele percebe que era a mesma cruz que ele carregava no início do sonho. E este tipo de entendimento é que nós precisamos ter. As nossas dificuldades, a cruz que carregamos é do nosso tamanho. Quem somos nós para avaliar aquilo que fizemos e aquilo que somos capazes de fazer? Aquilo que fizemos de não tão bom para nos trazer essas dificuldades, mas especialmente aquilo que nos é possível de carregar, de levar nos nossos ombros e enfrentar muitas vezes na solidão, sem auxílio de ninguém, apenas de uma pessoa ou de um ser espiritual, de Jesus. Tem aí é um poema chamado Pegada nas Areias, que retrata muito bem exatamente isso. Neste momento, então, neste poema, somos levados a conhecer uma pessoa que também em sonho percebe-se numa praia belíssima. E ao lado dele está Jesus. E conforme ele vai caminhando nessa praia, ele vai percebendo as pegadas na areia dele e de Jesus. E ele vai percebendo que sempre, ou quase sempre, naquela areia da sua vida, da sua história, Jesus estava ao lado dele, sempre com 4 pegadas, 4 marcas na areia. Mas quando ele vai avançando na sua história e na areia, ele percebe que em alguns momentos, e especialmente nos momentos mais críticos, nas piores adversidades, nas maiores dores da sua vida, ele não via 4 pegadas, ele via apenas 2. E quando ele começa a perceber isso, ele fica não só espantado, mas começa a ficar amargurado, triste, beirando a revolta. Quando ele sente isso, ele fala: Mas mestre, onde estava você nos piores momentos que eu enfrentei em minha vida? Ali eu só vejo 2 pegadas na areia. E Jesus responde: aquelas 2 pegadas eram as minhas, que te carregava no colo. Mas nós, ainda imperfeitos que somos, nós não somos capazes de entender toda a sabedoria de Deus e de Jesus que governa este nosso mundo, para saber a exata medida das dificuldades que nós temos que passar. Tudo aquilo que vimos, desde a Santa Ceia até a oração do horto, Jesus está preparando os seus discípulos para que eles não só absorvam de vez o Evangelho, que eles resolvam finalmente praticar o tempo inteiro a bondade e a caridade. Mas especialmente, Jesus está tentando fazer com que aqueles seus 12 mais queridos e cada um de nós entendamos que esta marcha, nesta presente encarnação e em todas as outras, não cabe a nós decidir qual é o tamanho da dificuldade que temos que enfrentar. Este é um desígnio de Deus. A oração do horto, quando Jesus mais uma vez diz: Pai, afasta de mim esse cálice, é para nos mostrar que nós temos que entregar na mão de Deus essas dificuldades. Temos que entregar na mão de Deus aquilo que nós somos capazes de enfrentar. Deixar de nos revoltarmos por consequência dessas dificuldades. E entender que é nosso papel, cada vez mais, construir este caminho para chegarmos ao reino de Deus. Mas só lá chegaremos se tivermos essa certeza no futuro.
de que aquilo que passamos nesta encarnação e nas outras que virão são, de novo, passageiros. Nada levaremos daqui, a não ser aquilo que carregamos em nossos corações. Podem ser coisas negativas, se assim quisermos, podem ser coisas positivas, se assim trabalharmos. É isto que vai nos levar ao reino de Deus. É isso que nos levará à paz, não exterior, interior. É isso que fará com que essa paz interior nos dê aquela coragem que a gente citou há pouco, para enfrentar todo este contexto duro. E a pandemia é apenas mais um destes momentos. Quantas pessoas hoje têm dito exatamente isso? Não aguento mais. Não posso fazer absolutamente nada. Não encontro as pessoas que eu amo. Não posso me divertir. Será que isto é culpa de Deus? Será que isto não é aquilo que construímos como coletividade, como humanidade? E se isto é verdadeiro, será que nós temos que nos entregar e nos revoltar? Ou, ao contrário, entender a mensagem de Jesus, termos cada vez mais certeza que o reino de Deus nós podemos chegar desde que o construamos em nossos corações. E essa certeza, essa coragem que vão nos ajudar a passar por essas adversidades. O brasileiro adora dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde. Olha que absurdo. Por que temos que nos preocupar com o outro? Por que temos que olhar para o nosso próprio umbigo e ficarmos insatisfeitos? A resposta é simples. Porque nós continuamos apenas focados no material. Às vezes dedicamos alguns instantes do nosso dia para fazer uma oração. Às vezes dedicamos alguns instantes do nosso dia para ler um livro com uma boa nova. Mas será que nós usamos esses momentos para realmente introjetarmos este conhecimento? Essas mensagens belíssimas de Jesus e outros tantos que nos deixaram essas lições? Será que nós sabemos então que, enfim, tudo aquilo que passamos não é um acaso? E que é passageiro? Cada um de nós sabe a resposta. Eu sei também a minha. Porque, de novo, sou imperfeito como todos. Eu também tenho os meus momentos de vacilação, de oscilação. Mas se nós não usarmos o Evangelho, não usarmos esses aprendizados tão bonitos de Jesus, os exemplos que Ele nos deixou, para refletirmos e mudarmos o diapasão da nossa vibração, nós só vamos nos entregar. Nós só vamos cada vez mais profundo para as trevas, para as nossas trevas interiores. Cada vez mais nos entregaremos à depressão, à tristeza, à melancolia. Ao passo que o Evangelho de Jesus, como Jesus disse a Bartolomeu naquela passagem de Boa Nova, é de alegria. É para justamente mudarmos nosso foco, encararmos o mundo e as nossas dificuldades deste outro jeito. E a cada dia que passa, construirmos este caminho. Não é do dia para não, feitiço. Dizem que Jesus, como Espírito, existe há bilhões de anos. Quantos destes mesmos momentos que nós passamos e dificuldades, Ele também não passou? E é por isso que Ele sabe a nossa marcha. Ele sabe o tamanho das nossas dificuldades e capacidades. Mas nós temos que saber disso também. Nós temos que, assim como Jesus, fazer a oração do horto a cada dia. Pai, eu sei que tudo você pode. Se puder, tira de mim essas dificuldades. Mas se não puder, respiremos fundo, ergamos a cabeça, tiremos a cabeça para fora desse mar de energias negativas para não nos afogarmos nela. Cabe a nós, a mais ninguém. Em muitas oportunidades da vida, Jesus, Deus, colocará uma pessoa ou pessoas que poderão dar a mão a nós e nos ajudarmos. A reflexão que fica é: será que nós somos aqueles que precisamos dessa ajuda, de alguém que nos puxe?
Ou será que somos também aquele que precisa puxar e ajudar a outros? Este é o nosso papel como discípulos do Evangelho. Que Jesus dizia, então, ali, Pai, proteja-os, fortaleça-os, porque o esforço será grande. Muitos outros virão no futuro, mas cabe a nós sabermos como encarar cada uma dessas dificuldades. Se fosse fácil, se fosse uma receita mágica, se dependesse apenas do estado de Deus e de Jesus, ficaria muito fácil. Nada na natureza é assim. Por que em nossas vidas seria? Em vez de perguntarmos por que comigo, é perguntarmos o que eu preciso aprender disso, deixar as coisas ruins para trás e olharmos de outro jeito para as nossas vidas, para os nossos momentos, para as nossas dificuldades. Muitas pessoas têm dificuldades familiares. Mãe que briga com o filho que abandona os pais, irmãos e por aí vai. Será que foi à toa que Jesus escolheu cada um daqueles entes familiares para se congregarem no mesmo teto? Será? Para caminharmos e chegarmos mais perto do fim dessa nossa reflexão e conversa, tem um outro livro que é chamado Jesus no Lar, com 51 passagens de Jesus e seus discípulos. Essas 51 passagens normalmente acontecem ao fim do dia de trabalho, em que Jesus se recolhe à casa de Simão Pedro com os seus discípulos e eles pegam as velhas escrituras, fazem uma leitura e conversam sobre aqueles entendimentos, sobre aquelas lições e ou sobre dificuldades do dia a dia. O primeiro e o segundo capítulo deste livro, Jesus diz simplesmente o seguinte, que o lar é a escola das almas. E no meio deste primeiro e segundo capítulo, quando Jesus fala sobre esta definição do lar ser a escola das almas, ele diz mais ou menos assim: se nós não somos capazes de vivermos em paz e harmonia dentro do mesmo teto com aqueles que mais amamos, como é que somos capazes de imaginar que seremos capazes de construir um mundo lá fora das quatro paredes em paz e harmonia? O que vivemos é reflexo daquilo que construímos em nossos corações, do reflexo daquilo que construímos dentro dessas quatro paredes com as nossas famílias. Essas dificuldades que acontecem em quase todas as casas, essas dificuldades nos ajudam a justamente ter mais paciência, sermos mais compassivos, aprendemos a perdoar, porque se fazemos isso com aqueles que mais amamos, aí estaremos mais próximos de praticar essa mesma compaixão, perdão e harmonia com pessoas que nós, em tese, nunca vimos na vida. Mas, de novo, isto tudo é construção individual de cada um de nós. Não existe forma mágica, não é do dia para a noite. E como Madre Teresa de Calcutá disse, é através da oração que chegamos à fé. A fé deve nos levar ao amor, e o amor é a prática do serviço, do trabalho no bem, a caridade. E é esta caridade que vai nos levar ao reino de Deus, a paz em nossos corações. Espero que estes minutos que aqui passamos tenham sido importantes como reflexão, não só minha, porque quando aqui estou, sem dúvida nenhuma, estou falando, mas me preparei e também estou ao mesmo tempo refletindo. E cada uma das lições e cada um dos entendimentos que temos nestes nossos encontros hoje virtuais ajudam-nos a construir este nosso caminho. Que tenhamos essa tranquilidade, este entendimento para levar conosco no nosso dia a dia. Levemos ou saiamos deste nosso encontro virtual com esta certeza. Primeira certeza no futuro, a esperança que Jesus disse, mas também a certeza que cabe a nós construirmos esta paz, o reino de Deus em nossos corações. E mesmo se essas dificuldades aparecerem, entreguemos ao Pai e batalhemos para nos livrarmos delas.
Espero que estes minutos tenham sido suficientes para colocar alguma sementinha do bem no coração de cada um de vocês. E é neste momento, então, que mais uma vez fechamos os nossos olhos, elevamos nosso pensamento ao Pai, a Jesus, este Mestre do Divino Amor, agradecidos por mais estes minutos, por tantas lições que Ele nos deixou, por tanta sabedoria, por tantos exemplos que nos impactam de forma tão profunda, e que nós saibamos captar estes ensinamentos, colocarmos eles em nossos corações, e que essas sementinhas do bem vão frutificando dia após dia, construindo nossa paz interior, o nosso reino de Deus em nossos corações. Mestre amado, mais uma vez obrigado pela oportunidade e especialmente, como sempre dizemos, ser conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo a todos.